Houve um tempo em que a noite parecia longa demais, em que os dias passavam devagar e o coração se perguntava se a luz voltaria a brilhar. Os caminhos pareciam silenciosos, as respostas pareciam distantes, e os pensamentos começavam a se perder no meio de tantas perguntas. Mas no meio da escuridão, uma pequena luz começou a surgir. No começo era apenas um brilho, quase imperceptível, mas era real. E essa luz começou a crescer. Ela atravessou o silêncio, ela atravessou o medo, ela atravessou a dúvida, até alcançar o coração. E quando a luz chegou, algo dentro da alma começou a mudar. Os olhos começaram a enxergar esperança, os passos começaram a ganhar direção, porque a luz de Deus sempre encontra um caminho. Mesmo nas noites mais longas, mesmo nas estradas mais difíceis, a luz chega, devagar, mas chega. E quando ela chega, tudo começa a se transformar. A fé volta a respirar, o amor volta a florescer e o coração volta a acreditar, porque a luz de Deus nunca deixa de brilhar. Quando ela chega, e quando ela chega, e quando ela chega, e quando ela chega, há momentos em que o coração se cansa, em que os dias parecem mais pesados que o normal, em que as perguntas se acumulam dentro da alma e o silêncio parece maior que a esperança. Há noites em que os pensamentos não descansam e o medo tenta ocupar cada espaço do coração, como se a luz tivesse desaparecido do caminho e a alma estivesse caminhando sozinha. Mas existe uma presença que chega devagar, não chega com barulho, não chega com pressa, chega como uma brisa suave que atravessa o interior da alma. Uma presença que não exige perfeição, uma presença que não cobra respostas, uma presença que simplesmente abraça e começa a trazer paz. Uma paz profunda, uma paz verdadeira, uma paz que o mundo não consegue explicar. É uma paz que nasce no céu
e encontra morada no coração. Quando essa presença chega, algo dentro da gente começa a respirar de novo. O peso diminui, o medo perde força, a esperança começa a florescer novamente. E então o coração percebe que nunca esteve realmente sozinho, porque Deus sempre esteve ali. No silêncio, na espera, nos momentos em que parecia que ninguém estava ouvindo, Ele estava ali, mais perto do que imaginávamos, mais presente do que o medo dizia. E quando a alma decide cantar, mesmo que seja um canto fraco, mesmo que seja apenas um sussurro, o céu responde, não com barulho, mas com paz. Uma paz que envolve a alma, como chuva fina caindo sobre terra seca. Uma paz que lava as feridas e renova o interior. E quanto mais o coração se abre, mais essa paz cresce. Ela preenche os espaços vazios, ela ilumina pensamentos escuros, ela transforma lágrimas em esperança. Porque a presença de Deus sempre traz paz. Uma paz que restaura, uma paz que cura, uma paz que faz a alma descansa. E quando essa paz encontra lugar no coração, tudo começa a mudar. A fé volta a respirar, a esperança volta a caminhar, e o amor volta a iluminar o caminho. Porque a presença de Deus sempre chega, mesmo nas noites mais longas. E quando ela chega, a alma finalmente entende que o amor de Deus nunca deixou de estar ali. Há momentos na vida em que o caminho parece longo, momentos em que o coração se pergunta se ainda existe esperança depois de tantas noites difíceis. Há momentos em que as perguntas parecem maiores que as respostas, e a alma procura um sinal, uma luz, um sopro de vida que lembre que ainda existe um amanhã. Mas existe uma verdade que atravessa o tempo, uma verdade que não depende das circunstâncias, uma verdade que permanece firme mesmo quando tudo parece incerto. Ele vive, e porque Ele vive, a esperança ainda respira dentro de nós. Mesmo quando os dias parecem pesados, mesmo quando o coração se sente cansado, mesmo quando os passos parecem lentos, a vida continua.
força silenciosa que começa a crescer dentro da alma quando lembramos dessa verdade. Ele vive. E quando o coração entende isso, algo dentro de nós começa a mudar. O medo perde espaço, a dúvida começa a desaparecer, e a esperança encontra lugar novamente, porque a vida venceu a morte, o amor venceu a escuridão, e a luz continua brilhando. Por isso cantamos quando o caminho é claro, e cantamos quando o caminho parece incerto. Cantamos quando os dias são leves, e cantamos quando os dias são difíceis. Cantamos porque sabemos que Deus ainda está escrevendo cada história, cada lágrima, cada oração, cada momento de fé. Nada se perde diante de Deus, e quando a voz se levanta em louvor, mesmo que seja um louvor simples, mesmo que seja apenas um sussurro, o céu responde. Uma paz começa a envolver o coração, uma presença começa a preencher o silêncio, e o amor de Deus começa a lembrar que o final da história ainda não chegou. Por isso cantamos porque Ele vive. Cantamos porque o amor venceu. Cantamos porque a esperança continua viva, mesmo nas noites mais longas, mesmo nas estradas mais difíceis. Cantamos porque sabemos que o amanhã ainda pode florescer. Cantamos porque a luz nunca deixou de brilhar. Cantamos porque a graça continua descendo sobre a terra. Cantamos porque o amor de Deus ainda alcança cada vida. E quanto mais cantamos, mais o coração se lembra que fomos criados para viver na luz, que fomos criados para caminhar com Deus, que fomos criados para viver dentro do amor. Por isso cantamos porque Ele vive. Enquanto Ele vive, a esperança nunca morrerá. Enquanto Ele vive, a fé continuará respirando. Enquanto Ele vive, o amor continuará transformando vidas. E quando o coração finalmente entende isso, o louvor se torna inevitável, porque a alma reconhece que a vida venceu, que o amor venceu, que a luz venceu. E por isso cantamos porque Ele vive. Hoje, amanhã e para sempre. Há momentos na vida em que o coração se sente cansado, momentos em que os dias parecem mais pesados do que deveriam, momentos em que as lembranças voltam, os pensamentos começam a se perder dentro da própria
sobre a alma. Há momentos em que a gente olha para trás e começa a carregar pesos que não precisava carregar. Erros antigos, palavras que ficaram marcadas, feridas que demoraram a cicatrizar. E o coração começa a acreditar que talvez seja tarde demais para recomeçar. Mas existe algo que vem do céu, algo que não pode ser comprado, algo que não pode ser conquistado apenas com esforço. Graça. A graça de Deus não chega com cobrança. A graça de Deus não chega com acusação. Ela chega como chuva, chuva suave, chuva constante, chuva que desce sobre o coração cansado. E quando essa chuva começa a cair, algo dentro da alma começa a mudar. As feridas começam a ser lavadas, a culpa começa a perder força, o peso começa a diminuir. Porque a graça de Deus não depende da perfeição, ela depende apenas do amor. E o amor de Deus sempre encontra caminho, mesmo quando pensamos que estamos longe demais. A graça continua descendo como chuva sobre a terra seca, lavando pensamentos pesados, renovando esperanças antigas. E quanto mais essa chuva cai, mais o coração começa a respirar novamente. A graça alcança lugares dentro da alma que ninguém mais consegue alcançar. Ela toca as partes quebradas, ela toca as partes cansadas e lembra que sempre existe um recomeço, porque o amor de Deus nunca desistiu, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. A graça continua descendo, gota por gota, silenciosa, mais poderosa. E quanto mais essa chuva cai, mais a alma começa a florescer novamente. Porque onde a graça chega, a vida sempre encontra caminho. Onde a graça chega, a esperança sempre volta a nascer. Onde a graça chega, o coração aprende a descansar. Então o medo começa a desaparecer, a vergonha perde força e o amor começa a ocupar todo o espaço. Porque a graça de Deus nunca chega tarde, ela sempre chega no momento certo. E quando o coração finalmente entende isso, a alma começa a cantar, porque percebe que a graça ainda está descendo como chuva, Chuva de amor, chuva de esperança, chuva de graça. Enquanto essa chuva continua caindo, o coração aprende que o amor de Deus nunca falha, nunca cansa, nunca desiste e nunca deixa de alcançar aqueles que ainda precisam de recomeço. Quando o silêncio da noite pesa sobre o coração e o mundo parece grande demais para carregar sozinho, quando as perguntas ficam mais altas que as respostas
e o caminho à frente parece coberto de sombras. Há um lugar onde a esperança ainda respira, um lugar que não aparece nos mapas do mundo, mas que existe dentro da alma de quem decide acreditar, mesmo quando a fé parece pequena. Deus está aqui, mesmo quando os olhos não conseguem perceber, mesmo quando o coração se sente cansado e os passos parecem mais lentos que ontem. Ele está aqui, no meio do silêncio, no meio das lágrimas, no meio das perguntas que ainda não têm resposta. Há algo no ar quando o louvor começa, algo que não se explica, mas se sente. Como o vento que atravessa o coração, como luz que invade a madrugada, como uma voz suave lembrando que nunca estivemos sozinhos. Quando a alma decide cantar, mesmo sem entender tudo, algo dentro de nós começa a mudar. A tristeza perde força, o medo perde espaço, e o amor de Deus começa a ocupar cada canto vazio. Deus está aqui, no meio de cada voz que se levanta em fé, no meio de cada coração que decide confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. E quando o louvor sobe, o céu responde, não com trovões, nem com barulho, mas com paz. Uma paz que desce devagar, como chuva fina sobre terra seca. Uma paz que abraça a alma e lembra que ainda existe esperança. Deus está aqui, mais perto do que o medo dizia, mais presente do que a dúvida imaginava. Ele está aqui nos momentos simples, nos instantes silenciosos, nos corações que ainda escolhem acreditar. E quando cantamos, algo dentro de nós desperta. A fé começa a respirar de novo, a esperança começa a caminhar de novo, e o amor volta a iluminar o caminho, porque Deus está aqui, Aqui na nossa história, aqui no meio do louvor, aqui no meio da vida. E quando o coração percebe isso, tudo muda. A noite já não parece tão escura, o caminho já não parece tão longo, porque a presença de Deus transforma qualquer lugar. Em casa,
Há momentos na caminhada em que o coração se sente cansado, momentos em que os dias parecem mais longos do que deveriam, e a alma começa a se perguntar se alguém realmente está ouvindo as orações silenciosas. Há momentos em que o silêncio parece grande demais e as respostas parecem distantes, como se o céu estivesse quieto e o caminho estivesse coberto por neblina. Talvez você já tenha sentido isso, talvez o coração já tenha caminhado por esse lugar. Um lugar onde a esperança fica pequena e a dúvida começa a falar mais alto. Mas existe uma verdade que nunca deixou de existir. Mesmo nas noites mais silenciosas, Deus continua presente. Ele continua olhando para cada vida, Ele continua caminhando ao lado de cada coração. Mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém vê, Ele está ali. Nos momentos simples, nos instantes silenciosos, nos dias em que a fé parece fraca, Ele está ali e continua aqui agora. Neste momento, respirando esperança sobre cada vida, trazendo paz para corações cansados, porque Deus nunca abandona aqueles que ainda procuram a luz. Mesmo quando os passos são lentos, mesmo quando a fé parece pequena, Ele continua presente, mais perto do que imaginamos, mais perto do que o medo dizia, mais perto do que a dúvida acreditava. Ele está aqui agora. E quando o coração começa a perceber isso, algo profundo começa a acontecer. O peso começa a diminuir, a ansiedade começa a perder força, a esperança começa a respirar novamente, porque a presença de Deus sempre transforma o ambiente. Mesmo quando nada parece mudar por fora, algo começa a mudar por dentro, o coração começa a descansar, a alma começa a encontrar paz. E quanto mais essa presença envolve a vida, mais a fé cresce, mais a esperança floresce, mais o amor encontra espaço, porque Deus continuou presente hoje, agora. Neste momento, olhando cada vida, ouvindo cada oração, guardando cada lágrima, Ele está aqui agora e sempre esteve. Mesmo quando o coração não conseguia perceber, mesmo quando a caminhada parecia solitária, Ele nunca deixou de estar presente. E quando a alma finalmente entende isso, o louvor nasce naturalmente, porque o coração percebe que nunca caminhou sozinho, que nunca esteve abandonado, que nunca esteve esquecido, porque Deus continua aqui agora e continuará aqui sempre.
Dias em que o coração se sente pequeno, como se a vida tivesse ficado grande demais. Há momentos em que as palavras parecem poucas para explicar tudo aquilo que existe dentro da alma. E mesmo assim, alguma coisa dentro de nós insiste, algo que nos lembra de levantar os olhos, algo que nos chama para cantar, mesmo quando a voz parece fraca, porque o louvor não nasce da perfeição. O louvor nasce da esperança, o louvor nasce da fé, que decide continuar acreditando. Quando uma voz se levanta em louvor, mesmo que seja apenas um sussurro, o céu se inclina para ouvir cada palavra sincera, cada oração silenciosa, cada suspiro de fé. Tudo encontra caminho até Deus. E quando o louvor sobe, algo começa a mudar dentro de nós. O medo começa a perder força, a tristeza começa a se dissolver, e a esperança volta a respirar. É como se o coração se lembrasse de quem realmente o criou. Porque fomos feitos para a luz, fomos feitos para a esperança, fomos feitos para viver perto de Deus. E quando cantamos, algo dentro da alma se alinha novamente, como se cada palavra abrisse espaço para a presença de Deus chegar. O louvor sobe ao céu como incenso diante do trono, e a presença de Deus desce como chuva suave sobre a terra seca. Então o coração encontra descanso e a alma encontra paz, porque o louvor há momentos na vida em que o coração fica em silêncio, momentos em que as palavras parecem poucas, e a alma apenas procura um lugar para descansar. Há momentos em que os pensamentos se acumulam e o peso dos dias parece maior do que a força que temos. Mas mesmo nesses momentos existe um caminho que ainda permanece aberto, o caminho do louvor. Porque quando um coração decide louvar, algo começa a acontecer. Mesmo que o louvor seja simples, mesmo que seja apenas um sussurro, o céu escuta cada palavra de fé, cada oração silenciosa,
cada esperança que nasce dentro da alma. Nada passa despercebido diante de Deus. E quando o louvor sobe, algo começa a se mover. O ambiente muda, o coração começa a se acalmar, os pensamentos começam a encontrar paz. Porque o louvor abre caminhos invisíveis, ele atravessa o medo, ele atravessa a dúvida, ele atravessa a escuridão. E quando o louvor sobe, o céu se abre, não com barulho, não com tempestade, mas com presença, uma presença que envolve o coração, uma presença que traz descanso. E quanto mais o coração se abre, mais essa presença cresce, como luz surgindo no horizonte, depois de uma noite longa. O céu se abre em louvor, e quando o céu se abre, a graça encontra caminho, a esperança encontra espaço, e a alma começa a lembrar que o amor de Deus nunca deixou de estar ali. Mesmo quando parecia distante, mesmo quando parecia silencioso, Deus continuou ouvindo cada voz que se levanta em fé. E cada louvor sincero continua encontrando o céu, porque o céu sempre responde ao coração que decide confiar. Por isso continuamos cantando, cantando quando os dias são claros, cantando quando os dias parecem escuros, cantando quando entendemos e cantando quando ainda não entendemos, porque sabemos que o louvor sempre encontra Deus. E quando o louvor encontra Deus, o céu se abre, o amor se derrama, e a esperança volta a florescer. Então o coração entende que nunca esteve sozinho, que nunca esteve abandonado, porque Deus sempre esteve presente, ouvindo cada oração, guardando cada lágrima e respondendo ao louvor. Por isso cantamos, cantamos com fé, cantamos com esperança, cantamos com amor, porque quando o louvor sobe, o céu se abre. Existe algo que acontece quando o coração começa a se abrir diante de Deus. Algo que não pode ser explicado apenas com palavras, algo que precisa ser sentido. É como uma brisa suave que atravessa o interior,
da alma. É como um fogo silencioso que aquece o que estava frio. Quando o Espírito de Deus começa a se mover, o ambiente muda, os pensamentos começam a se acalmar, o peso começa a diminuir, e até aqueles que chegaram cansados começam a sentir esperança. O Espírito está aqui, trazendo paz, trazendo cura, trazendo vida. Ele alcança aqueles que chegaram com medo. Ele alcança aqueles que chegaram com dúvidas. E aos poucos o coração percebe que algo novo está acontecendo. Porque quando o Espírito de Deus se move, correntes invisíveis se quebram, as feridas começam a se fechar e a alma encontra descanso. É uma presença que não acusa, é uma presença que abraça, uma presença que lembra que o amor de Deus ainda está vivo. E quanto mais o louvor cresce, mais essa presença se torna real. O Espírito está aqui, mais perto do que imaginamos, mais presente do que pensamos. E quando o coração percebe isso, a esperança começa a respirar novamente. Porque o Espírito de Deus ainda se move entre nós, trazendo paz, trazendo cura, trazendo vida. Ele alcança aqueles que chegaram com medo. Ele alcança aqueles que chegaram com dúvidas. Há momentos na caminhada em que o coração começa a perceber que existe algo maior acontecendo, mesmo quando não conseguimos entender. Os dias seguem seu curso, as horas passam silenciosas, mas dentro da alma algo começa a despertar, como uma lembrança antiga de esperança. É como se o céu se aproximasse devagar, como se uma presença invisível começasse a envolver cada pensamento. Quando o coração se abre em louvor,
seja simples, mesmo que o louvor seja apenas um suspiro, algo acontece, o céu começa a tocar a terra. E quando o céu toca a terra, o medo começa a perder força. Quando o céu toca a terra, a esperança volta a respirar. Quando o céu toca a terra, o coração encontra descanso, porque o amor de Deus sempre encontra caminho para alcançar aqueles que ainda acreditam. Mesmo quando a fé parece pequena, mesmo quando o caminho parece longo, o céu continua se inclinando para ouvir o louvor. E quando o céu toca a terra, tudo começa a mudar.